O que que o oficial consular, né, que está lá na sua frente, né, em pé, né, uma situação ali rápida, em pé, essa entrevista aí em geral, né. O que que esse oficial consular ele vê na tela do computador? Porque ele fica olhando para uma tela de computador, todo mundo tem curiosidade para saber o que que ele lê ali. Olha, o oficial ele tem acesso a um sistema que mostra detalhes importantes de você, tá. Primeiro, tem tudo que você respondeu no formulário DS-160. Tudo, tudo, tudo. Tem lá as informações pessoais sobre, né, você, claro, propósito da viagem que você teve que colocar no formulário, o seu histórico profissional, os seus vínculos aqui com o país, o itinerário da sua viagem, tá tudo lá. E o sistema já vai dar uns red flags, que significa assim, uma bandeira vermelha, assim, tá? De coisas que ele achou estranho. Tipo, você falou que tem parente nos Estados Unidos. Já vai aparecer lá para ele te perguntar isso. É, ele tem histórico de viagens anteriores aos Estados Unidos, então você andou indo muito para os Estados Unidos, você passou dos dias que você podia ficar, ele sabe disso, e ele pode negar o visto com base nisso, seu histórico conta muito. Ele também tem na frente dele as negativas e aprovações de vistos anteriores, então ele já sabe se você teve visto negado, ele já sabe o porquê que o visto foi negado, então isso pode ser útil para ele, você vai ter que reverter, né, essa questão, trazendo elementos novos. De repente foi negado um visto de estudante pouco tempo atrás porque você não mostrou vínculo. Você vai ter que dar uma prova mais robusta dessa vez, mesmo sendo um visto de turismo, tá? Ele tem também outras informações relevantes, como alertas de segurança, porque quando você aplica lá, vai para um monte de agência de segurança para ver se a pessoa não é um terrorista, por exemplo, né? Tá? Inconsistências de dados, você aplicou falando de um jeito, depois aplicou falando do outro. Então, os sistemas, né, têm aí inteligência artificial também para ver essas coisas. Toma cuidado com redes sociais, tá? Recentemente, isso é comum, tá? Mas eu peguei um caso assim mais recente, né? De uma pessoa, um conhecido, né? Um advogado aqui que a gente conversa bastante, né? Ele nem é brasileiro, e comentando de um cientista europeu, tá? Que veio fazer participar de uma conferência aqui nos Estados Unidos. Eles já tinham visto, né? Mas é que quando você entra aqui, eles vão te perguntar de novo quase que as mesmas coisas, né? E ele não entrou no país. Um cientista veio para uma conferência da área dele, científica, ele já vinha muito para cá e tudo, tinha um histórico bom, maravilha. Não entrou aqui porque mexeram nas redes sociais dele, ele estava falando mal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entendeu? E mudaram algumas coisas, eles estão de olho em mais coisas, né, do que a gente imagina. O secretário de Estado desse presidente, inclusive, deixou claro que vai usar inteligência artificial para ver o que as pessoas estão falando por aí e tudo mais. E foi um caso, né, que aconteceu, a pessoa não entrou, com visto, imagina sem, tá? Então, se você pretende vir para cá, você vai ter que avaliar o que você está escrevendo, né? Ou não venha, tem tanto lugar bom para ir, pelo amor de Deus, né? Que não é o único lugar bom no mundo para viajar, não. Tanto lugar maravilhoso. Mas a pessoa não quer perder a liberdade dela, tá? E ela falou: quer saber? Eu nem vou, porque eu vou continuar falando do jeito que eu quiser, falando mal, falando isso, falando aquilo. Agora, se você quer muito vir, pense bem, porque talvez você tenha que segurar um pouquinho, né, nessas coisas que você de repente está afim de falar e que podem não agradar. É triste, né? Porque um país que preza pela liberdade de expressão, que diz que o país é o país que mais preza, né, a liberdade de expressão, eles recusarem entrada, tá? E até visto, porque a pessoa falou mal do presidente, né? Que liberdade de expressão é essa? Enfim, então é um alerta para você, pense, você não vai mudar objetivos que você tem na sua vida por causa disso. De repente você fala, quer saber? Então não quero ir. Então, ok, tá legítimo. Mas se você está querendo vir ou precisa vir, dá uma maneirada, né? Tá? Isso é muito importante. E lá também ele tem notas oficiais consulares anteriores. Então, lá na frente do computador, o oficial vai ter outras informações de outros oficiais que eles escreveram sobre você em entrevistas passadas. O que o oficial já sabe antes da entrevista, não é o computador não, é que ele já vem para a entrevista já sabendo. Ele já sabe mais ou menos se você tem ou não direito ao visto, tá? Já sabe fatores de risco, como intenções migratórias disfarçadas, ele já tem alguns indícios de inconsistências ou falta de vínculos fortes, alguma coisa eles já sabem e já tem mais ou menos uma predisposição. A entrevista é a oportunidade
para você manter, de repente, a ideia de que, ok, você pode vir, né? Ou para mudar, né, a cabeça no sentido de que você não poderia vir, porque você não tem vínculo. Então, a entrevista é o seu momento, né? Eles não vão decidir, já chegar decididos. Eles chegam meio assim, esse aqui é o caso que eu vou ter que tomar cuidado, que eu estou um pouco achando que, sabe? Mas você na hora tem condições de explicar. E ele falar, ok, tá bom então, aprovado, tá? Quanto tempo oficial tem para a entrevista? Gente, foi feito um estudo de que eles ficam de 2 a 5 minutos aí nessa entrevista. Às vezes é mais, claro, tem mais gente, tem casos mais complexos, mas é só 2 a 5 minutos em que ele faz algumas perguntas para você. O resto, às vezes, ele demora um minuto a mais ou a menos para poder organizar alguma coisa ali na documentação. Então, ou digitar uma coisa no computador. Então é isso, cara, pensa nisso, só tem 2 a 5 minutos. Então, assim, nesse pouco tempo, olha só que ele vai avaliar 4 coisas. Aquela coisa do vínculo, que você já sabe, que vai avaliar se você tem vínculo com o Brasil. Aquela questão financeira, que ele vai ver que você tem grana, né, para vir para cá, para passear e tudo mais. O propósito da viagem, ele vai perguntar qual que você vai fazer, né? E, além dessas 3 coisas, que a gente está batendo aqui toda hora para você pensar mesmo nisso, a coerência e a sinceridade nas respostas. Às vezes tá tudo bem, tem vínculo, tem propósito, pega você numa mentira, numa contradição, morreu, por causa desse item 4 aqui, tá? Essa limitação de tempo, gente, significa o quê? Que você tem que ser claro, rápido, objetivo, né? E que o oficial também, se perceber que não precisa mais documento, não vai querer ver todos os documentos que você tem, tá? Porque tem pouco tempo. O que fazer se o oficial não entendeu a documentação apresentada? Ele olha e fala: isso aqui não comprova o vínculo, por exemplo, tá? E aí você percebe que ele está querendo deferir seu caso, tá? Nesse caso, primeira coisa, gente, mantenha calma. Não eleve o tom de voz, não demonstre frustração, seja profissional ali naquele momento, tá? Você vai dizer o seguinte, educadamente, fala: olha, eu tenho um documento aqui que pode ajudar a explicar isso. Posso te mostrar? Esse documento aqui vai comprovar o vínculo. É assim que tem que abordar, tá? Não argumente, não, mas claro que eu tenho vínculo, eu tenho sim, veja bem, mostre um documento, por isso que tem que vir com bastante documento, tá? Se foi um documento que você já mostrou, você falou assim, olha, por favor, tem uma parte desse documento ali, olha, a segunda página, conheça os documentos que você tem, na segunda página tem lá a informação que você precisa, tá? Então, se você está percebendo que vai indeferir, educado, lança uma carta na manga. Ou uma explicação de onde está a informação preciosa, ou um documento novo, tá? E aí você pede, né, para ele reavaliar, né? Então, por exemplo, pode ser alguma coisa assim: olha, esse documento aqui mostra que eu estou empregado atualmente e tenho vínculos aqui com o Brasil, tá? Agora, se depois de você mostrar tudo, eles não querem dar o visto para você, e você percebe isso, aceite, tá? Aceite, não queime o filme, eles vão deixar tudo anotado se você criar um barraco, aquela coisa, eu tô pagando, você nem avaliou, que absurdo. Já era, sem condições. Educadamente aceite, você pode até pedir, mas por quê? Pode pedir uma explicação, eles dão um papelzinho, geralmente com a explicação, e aguarde para uma próxima oportunidade, você vai vir com mais elementos e vai, né, na próxima, conseguir, né, vai trabalhar em cima para conseguir.